Existe um momento quase invisível entre aquilo que acontece fora e aquilo que acontece dentro, um intervalo tão curto que a maioria das pessoas nem percebe que ele existe. Mas é exatamente ali que mora a diferença entre uma mente impulsiva e uma mente forte. A pessoa que pensa antes de sentir não é fria, não é insensível e muito menos distante da própria humanidade. Ela apenas desenvolveu a capacidade de criar um espaço interno entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço ela escolhe o que permitir que cresça dentro dela. Quando alguém a provoca, ela não reage imediatamente. Quando recebe uma crítica, ela não assume como ataque pessoal. Quando enfrenta uma frustração, ela não se deixa arrastar pelo primeiro impulso emocional que surge. Porque antes que o sentimento ganhe forma, ela observa, analisa e interpreta o que está acontecendo. Isso não significa que ela não sinta raiva, medo ou tristeza. Significa apenas que ela não entrega o controle da própria mente ao primeiro impulso biológico que aparece, e essa diferença muda completamente a forma como ela vive. Enquanto muitas pessoas vivem reféns do que sentem, reagindo automaticamente ao ambiente, essa mente treinada entende que emoções são respostas construídas a partir de interpretações, e que a interpretação pode ser ajustada antes que a emoção se consolide. Ela sabe que o cérebro busca atalhos, que a mente tende a dramatizar, que experiências passadas distorcem percepções atuais, e por isso ela desacelera o processo interno, questiona o pensamento automático e reorganiza o significado do que está acontecendo. Esse hábito cria estabilidade emocional, porque a emoção deixa de ser um reflexo involuntário e passa a ser uma consequência consciente. Pessoas assim não são menos humanas, elas são mais conscientes, e essa consciência faz com que conflitos diminuam, decisões se tornem mais precisas e arrependimentos se tornem raros. No fundo, o que diferencia essa mente das demais não é a ausência de emoção, mas a presença de discernimento, e discernimento é uma habilidade treinável, construída com prática deliberada e autoconhecimento constante. A pergunta que começa a surgir, então, não é se essa forma de pensar é possível, mas como exatamente essa mente funciona por dentro, e quais mecanismos psicológicos permitem que alguém pense antes de sentir. Para entender como alguém consegue pensar antes de sentir, é preciso compreender que a emoção não surge isoladamente, ela é precedida por um pensamento, ainda que esse pensamento aconteça de forma automática e quase imperceptível. Toda emoção nasce de uma interpretação, e essa interpretação é construída em milésimos de segundo com base em memórias, crenças, experiências passadas e expectativas futuras, o que significa que não reagimos ao fato em si, mas à história que contamos a nós mesmos sobre o fato. A mente comum não percebe esse processo porque ele acontece rápido demais. Então, quando algo desagradável ocorre, a pessoa sente raiva e acredita que a raiva foi causada diretamente pelo evento, quando na verdade foi causada pela interpretação que ela fez daquele evento. A pessoa que pensa antes de sentir desenvolveu a habilidade de interceptar essa narrativa automática, observando o próprio pensamento no exato momento em que ele começa a se formar, e essa observação cria uma ruptura no piloto automático emocional. Ela pergunta internamente: o que exatamente estou assumindo aqui? Existe outra forma de interpretar isso? Estou reagindo ao presente ou a algo do meu passado que foi ativado? E essas perguntas enfraquecem a intensidade emocional antes que ela se estabeleça. Esse processo ativa áreas do cérebro responsáveis por regulação emocional e tomada de decisão consciente, diminuindo a influência do sistema mais impulsivo e instintivo, o que gera respostas mais equilibradas e menos reativas. Com o tempo, essa prática fortalece circuitos neurais associados à autoconsciência, tornando esse intervalo entre pensamento e emoção cada vez mais acessível, até que pensar antes de sentir deixa de ser esforço e passa a ser padrão. Isso não elimina emoções negativas, mas impede que elas dominem o comportamento, porque sentir deixa de ser uma reação cega e passa a ser uma escolha baseada em avaliação racional. E é justamente aqui que muitas pessoas percebem o quanto vivem presas a interpretações distorcidas, reagindo mais às próprias crenças do que aos fatos reais. Se você percebe valor em aprofundar esse tipo de compreensão sobre a mente e deseja desenvolver mais clareza emocional no seu dia a dia, considere acompanhar o canal, porque aqui nós exploramos de forma prática como fortalecer o poder psicológico sem fórmulas mágicas, apenas com entendimento estruturado e aplicação consciente. Agora que o mecanismo interno ficou mais claro, surge uma questão inevitável: o que acontece com a vida prática de quem domina essa habilidade?
Quando alguém desenvolve a capacidade de pensar antes de sentir, a primeira mudança perceptível não acontece dentro, mas fora, nas relações, nas decisões e na forma como essa pessoa se posiciona diante do mundo. Conflitos começam a diminuir porque respostas impulsivas deixam de alimentar discussões desnecessárias, e aquilo que antes escalaria para um confronto passa a ser resolvido com clareza e firmeza, sem que a emoção assuma o controle da comunicação. Essa mente entende que nem toda provocação exige resposta, que nem toda crítica merece defesa imediata e que nem todo desconforto precisa ser combatido como se fosse uma ameaça, e essa compreensão reduz drasticamente o desgaste emocional. No ambiente profissional, essa habilidade se traduz em decisões mais estratégicas, porque a pessoa não age movida por medo momentâneo nem por euforia passageira, ela avalia riscos, considera consequências e escolhe com base em critérios, não em impulsos. Na vida pessoal, isso gera relacionamentos mais estáveis, já que inseguranças não são projetadas automaticamente sobre o outro, e suposições negativas são questionadas antes de se transformarem em acusações ou afastamentos. Existe também um efeito silencioso e profundo que ocorre na autoestima, porque quando alguém percebe que consegue regular as próprias reações, surge uma sensação de domínio interno que fortalece a autoconfiança de forma consistente. Essa confiança não é arrogância, é a segurança de saber que, independentemente do que aconteça externamente, haverá sempre um espaço interno onde escolhas conscientes podem ser feitas. Ao longo do tempo, essa postura reduz arrependimentos, já que palavras ditas sob explosão emocional se tornam raras, decisões precipitadas diminuem e comportamentos autossabotadores perdem força. O curioso é que muitas pessoas confundem essa estabilidade com frieza, quando na verdade se trata de maturidade emocional, porque sentir continua acontecendo, mas sentir não governa mais. E quando o ambiente percebe que não consegue manipular facilmente essa mente, a dinâmica de poder muda, pois quem não reage impulsivamente se torna menos previsível e mais respeitado. Mas apesar de todos esses benefícios, existe um ponto delicado que precisa ser compreendido, porque pensar antes de sentir também pode trazer riscos quando levado ao extremo. Embora pensar antes de sentir seja uma habilidade poderosa, existe uma linha sutil que separa a regulação emocional de repressão emocional, e cruzar essa linha pode transformar força em rigidez. A mente forte não ignora emoções, ela as processa com consciência, mas algumas pessoas, ao tentarem desenvolver controle, acabam confundindo autocontrole com supressão, acreditando que sentir menos é sinônimo de maturidade. Quando o pensamento passa a invalidar sistematicamente a emoção, surge um distanciamento interno que pode gerar desconexão afetiva, dificuldade de intimidade e até sensação de vazio, porque emoções não foram feitas para serem eliminadas, foram feitas para serem compreendidas. A pessoa que reprime constantemente começa a racionalizar tudo de forma excessiva, analisando cada sentimento como se fosse um problema a ser resolvido, e nesse processo ela perde acesso à espontaneidade, à vulnerabilidade saudável e à autenticidade emocional. Esse excesso de racionalização pode criar uma aparência de estabilidade, mas internamente pode haver tensão acumulada, já que emoções não processadas tendem a reaparecer de formas indiretas, como irritação crônica, cansaço mental ou distanciamento social. Pensar antes de sentir não significa impedir a emoção de existir, significa permitir que ela exista sem assumir o controle do comportamento. E essa diferença é fundamental para que a mente permaneça saudável. O equilíbrio acontece quando o pensamento regula a intensidade da emoção, mas não nega sua presença, quando a pessoa reconhece que está com raiva, mas escolhe como expressar essa raiva, quando percebe o medo, mas decide agir apesar dele. A maturidade psicológica não está em sentir menos, está em sentir com consciência, porque emoções carregam informações importantes sobre limites, valores e necessidades, e ignorar essas informações enfraquece o autoconhecimento. Uma mente verdadeiramente forte é flexível, capaz de alternar entre análise e sensibilidade, entre lógica e intuição, sem se aprisionar em nenhum dos extremos. Portanto, o objetivo não é se tornar imune às emoções, mas desenvolver a habilidade de dialogar com elas antes de permitir que determinem atitudes, mantendo equilíbrio entre razão e sentimento. E quando esse equilíbrio é alcançado, surge uma nova dimensão de poder psicológico que vai além do autocontrole. Existe uma forma silenciosa de poder que poucas pessoas percebem,
E ela não está na imposição, na agressividade ou na necessidade de provar algo, mas na capacidade de permanecer estável quando o ambiente tenta desestabilizar. A pessoa que pensa antes de sentir se torna menos manipulável, porque chantagens emocionais, provocações sutis e jogos psicológicos dependem de reações automáticas para funcionar. E quando a reação não vem como esperado, a dinâmica muda completamente. Em discussões, por exemplo, quem reage com intensidade entrega informações sobre suas fragilidades, enquanto quem observa antes de responder mantém domínio sobre o próprio comportamento e, consequentemente, sobre o rumo da interação. Esse domínio interno cria presença, e presença gera respeito, porque estabilidade emocional transmite segurança, e segurança tende a influenciar o ambiente de maneira silenciosa, porém consistente. Não se trata de controlar os outros, mas de não permitir que os outros controlem você através das suas emoções, e essa diferença altera profundamente relações pessoais, profissionais e familiares. Quando alguém não reage impulsivamente, ela passa a escolher quando falar, como falar e se vale a pena falar, evitando conflitos desnecessários e investindo energia apenas no que realmente importa. Essa seletividade emocional reduz desgaste mental, preserva foco e amplia a capacidade de tomar decisões estratégicas, já que energia psíquica deixa de ser desperdiçada com dramas cotidianos que não merecem tanta atenção. Existe também um impacto direto na autopercepção, porque cada vez que a pessoa consegue pausar antes de reagir, ela reforça internamente a mensagem de que possui controle sobre si mesma, e essa repetição constrói uma identidade baseada em autoconsciência. Com o tempo, essa identidade se consolida, e pensar antes de sentir deixa de ser esforço deliberado e passa a ser parte natural da personalidade, como um reflexo treinado que se ativa automaticamente diante de situações desafiadoras. O mais interessante é que essa força não é barulhenta, ela não precisa ser exibida, porque sua eficácia aparece nos resultados. Menos arrependimentos, relações mais equilibradas e decisões mais alinhadas com valores pessoais. Mas para que essa habilidade se torne permanente, é necessário compreender como ela é construída na prática, no cotidiano, longe de teorias abstratas. Desenvolver a capacidade de pensar antes de sentir não depende de mudar a personalidade, depende de treinar a atenção, porque o primeiro passo para interromper uma reação automática é perceber que ela está começando a se formar. O treino começa com algo simples, porém profundo: observar pensamentos sem se identificar imediatamente com eles, reconhecendo que um pensamento não é um fato, mas uma interpretação em construção. Quando uma situação ativa desconforto, em vez de agir de imediato, a pessoa aprende a nomear o que está acontecendo internamente, dizendo mentalmente que está percebendo raiva, insegurança ou frustração, e esse ato de nomear já cria uma pequena distância entre emoção e ação. Outra prática fundamental é questionar suposições automáticas, investigando se aquilo que está sendo assumido possui evidências concretas ou se é apenas um reflexo de experiências passadas projetadas sobre o presente. Esse tipo de questionamento reduz distorções cognitivas, como generalizações exageradas ou leituras mentais precipitadas, que costumam inflamar emoções antes mesmo que a situação seja compreendida de forma realista. Além disso, desacelerar respostas intencionais, como evitar responder mensagens no calor do momento ou adiar decisões importantes quando se está emocionalmente ativado, fortalece o hábito de criar espaço entre estímulo e reação. Com repetição, o cérebro começa a registrar esse padrão como alternativa viável, e o que antes exigia esforço consciente passa a acontecer com mais naturalidade, transformando autorregulação em competência estável. É importante entender que esse processo não elimina emoções intensas, especialmente em situações realmente significativas, mas mesmo nesses momentos a prática anterior aumenta a probabilidade de respostas mais alinhadas com valores e objetivos de longo prazo. Pensar antes de sentir não é negar o que surge internamente, é permitir que a razão dialogue com a emoção antes que qualquer decisão seja tomada, e essa integração constrói uma mente firme, mas não rígida. Ao consolidar essa habilidade no cotidiano, a pessoa passa a confiar mais em si mesma, porque sabe que, diante de pressões externas, terá recursos internos suficientes para escolher como agir. Depois de compreender como funciona a mente de alguém que pensa antes de sentir, a pergunta mais importante deixa de ser teórica e passa a ser pessoal:
porque o verdadeiro impacto desse conhecimento só acontece quando você começa a observar a própria forma de reagir. Talvez você perceba que responde mensagens ainda sob efeito de irritação, que assume intenções negativas sem confirmar fatos, ou que transforma pequenos contratempos em grandes ameaças internas. E essa percepção não deve gerar culpa, mas consciência, porque toda mudança começa pelo reconhecimento honesto do padrão atual. Pense nas últimas situações que ativaram emoções intensas em você e se pergunte com sinceridade quanto tempo existiu entre o que aconteceu e a forma como você reagiu, porque é exatamente nesse intervalo que mora o seu nível de poder psicológico. Se o espaço foi inexistente, significa que a emoção liderou. Se houve alguns segundos de reflexão, já existe um início de autorregulação. E se você conseguiu reinterpretar a situação antes de agir, então está treinando uma mente mais forte do que imagina. A construção dessa habilidade não acontece de forma grandiosa, ela se consolida em momentos comuns, como escolher ouvir antes de interromper, respirar antes de responder ou refletir antes de concluir. E cada pequena escolha fortalece circuitos internos de autocontrole. Com o tempo, você começa a perceber que não é o mundo que se torna mais leve, mas a sua forma de lidar com ele que se torna mais estável, e essa estabilidade cria liberdade, porque quem não é refém das próprias emoções dificilmente será refém das circunstâncias. Pensar antes de sentir não significa viver de forma fria ou distante, significa viver com direção, escolhendo que tipo de emoção merece ser cultivada e que tipo de reação merece ser interrompida. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você e contribui para fortalecer sua mente de forma prática e consciente, acompanhe o canal, porque aqui a psicologia é tratada como ferramenta de transformação real, aplicada ao cotidiano e longe de simplificações superficiais. Agora a decisão não é sobre entender o conceito, mas sobre começar a observar o próximo estímulo que surgir na sua vida e escolher, deliberadamente, o que vai permitir crescer dentro de você.